Podemos sentar, caríssimos irmãos e irmãs. Celebramos a missa da oitava da Páscoa, como nos pede a liturgia, em que o tema justamente a ressurreição do Senhor. E Pedro, na leitura primeira, fala que, ao anunciar Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, ele fala, disso nós somos testemunhas, de que o Senhor está vivo, ressuscitado. E acabamos de ouvir também no Evangelho, que mesmo com aquilo que tentaram fazer, de semear uma notícia falsa sobre a ressurreição de Jesus, que isso se espalhou, compraram os soldados, mas nem assim se divulgou até hoje. Nós sabemos e cremos que aquele que deu vida por todos nós, e celebramos nesses dias, na Semana Santa, Cristo que morre na cruz por todos nós e é sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. A igreja continua celebrando essa ressurreição durante esses 8 dias da oitava de Páscoa e depois com 50 dias do tempo pascal. O grande anúncio, somos testemunhas de que Deus mora no meio de nós, veio visitar o seu povo, nasceu, morreu e ressuscitou, está vivo no meio de nós. Esse grande anúncio, meus irmãos e irmãs, que sempre a igreja em todas as épocas fez, faz e fará. Do anúncio da vida e da salvação em Jesus Cristo. E é justamente essa a grande missão também do Santo Padre. O Papa, na pessoa em quem ele representa também de Pedro, de confirmar os irmãos na fé, é para anunciar justamente a ressurreição. E ele tem falado justamente aquilo que ele falou nos últimos momentos, nas homilias que foram preparadas e que foram lidas em seu nome, justamente falava sempre disso, que a ressurreição, a Páscoa, mais do que um evento do passado, é uma presença hoje da igreja presente no mundo e na sociedade, anunciando a vida e a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós vimos, meus irmãos e irmãs, durante esses dias, de modo muito especial, as notícias que nos chegam de todas as paróquias, matrizes, oratórios, capelas, a grande participação do povo de Deus nas celebrações, celebrando justamente o mistério pascal, o mistério da Páscoa. Portanto, o mistério da Páscoa que dá sentido à nossa vida, que realmente marca a nossa história, é também a grande missão do Papa, de confirmar os irmãos para que possam cada vez mais anunciar o mistério da Páscoa do Senhor ao mundo de hoje, testemunhando com a palavra e com a vida a alegria pascal. Cristo ressuscitou. E o Papa Francisco, meus irmãos e irmãs, em 2013, quando foi eleito, ele começou justamente nessa grande missão. Ele falava da alegria do Evangelho, logo nos primeiros documentos que escreveu, e ao mesmo tempo, por onde passou, foi anunciando a alegria de anunciar Jesus Cristo, vivo, ressuscitado. Não teve dificuldade em conversar com outras religiões, com os demais cristãos, com as culturas de todas as épocas, mas sempre como foco, como centro da sua vida e da sua preocupação, o querigma. Em especial no documento Cristo Vivit, que aqui da juventude, após somente o sínodo da juventude, ele coloca ali 3 capítulos falando sobre Cristo, que morreu e ressuscitou. E ele se destacou na sua missão, no seu trabalho apostólico, nesse anúncio querigmático, no anúncio do querigma, no anúncio da boa notícia, da vida e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E por causa de Cristo ressuscitado, ele foi gastando a sua vida, deu a sua vida, mesmo quando a saúde já não lhe permitia tantas coisas, mas foi desgastando sempre mais, até mesmo no dia de ontem, quando deu a bênção Urbe et Orbe, e também passeou, fez o giro em volta na Praça de São Pedro, despedindo assim do povo de Deus e também da sociedade. É, meus irmãos e irmãs, o grande sinal de que realmente não tinha outro Senhor a não ser Jesus Cristo na sua própria vida. Cristo Jesus, nosso Senhor, e mostrando para todos nós que quem realmente busca e tem Cristo como centro da vida, é capaz de dialogar com todos, saber acolher a todos, saber não só trabalhar ao interno da igreja, mas essa igreja em saída,
que vai trabalhando, que vai sendo presença na sociedade. Cidade cheia de injustiças, cheia de problemas, cheia de violência, mas a presença da igreja em saída que vai renunciando à vida. E seus documentos sobre a questão ecológica do meio ambiente, Laudato Si, Laudato Deum, a questão também da fraternidade com a Fratelli Tutti, e as preocupações sociais do Papa Francisco demonstram que, tendo como fundamento Jesus Cristo, nós também nos preocupamos uns com os outros. Como tivemos ontem aqui na Catedral, a inauguração do Centro Social São Sebastião e o almoço para mais de 3.500 pessoas, celebrando a Páscoa do Senhor, e também a presença do povo de Deus em todas as paróquias e comunidades, participando ativamente nesses dias. E o Papa Francisco foi alguém que justamente teve como centro da sua vida Jesus Cristo, e assim pôde exercer a sua missão. Já o fazia enquanto arcebispo de Buenos Aires, depois chamado ao serviço na Sé de Pedro, assim continuou sua bela e importante missão. E assumiu o nome de Francisco de Assis, que depois foi esclarecido, que tinha grande preocupação com os pobres, com os necessitados. E assim foi também a dedicação da sua vida, com seus escritos, sua preocupação, sua proximidade com aqueles que necessitavam de atenção, ou pudessem cada vez mais serem promovidos para uma vida melhor, uma vida com mais dignidade. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, ele via essa necessidade que não só tinha uma função, uma missão para a igreja, adintra, dentro da igreja, mas também por causa de Jesus Cristo, uma presença também para a sociedade. Preocupação com a paz, visitando embaixadas para evitar guerras. A sua fala em todas as suas homilias e todos os seus discursos, pedindo a paz no mundo, a paz entre os países. Não se cansava de dizer justamente que a guerra é sempre uma derrota, que nós estamos dentro de uma guerra mundial em pedaços, né? Aos poucos, aqui e acolá. A grande preocupação com a paz no mundo, e sabia muito bem da sua presença e da sua influência na sociedade, e de como tinha que realmente clamar ao mundo inteiro para que se entendesse cada vez mais. Nunca se omitiu nesses aspectos. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, também soube, ao interno da igreja, ter a reforma da Cúria Romana, a transparência também, vários aspectos da Cúria e da igreja, a preocupação de uma igreja mais santa, mais transparente e mais preocupada em conviver e cada vez mais testemunhar o Senhor Jesus Cristo, com as orientações e preocupações para que assim acontecesse, fizeram parte da sua vida. Enfim, caríssimos irmãos e irmãs, essa preocupação de uma igreja acolhedora, que acolhe a todos e faz com que todos se encontrem com Jesus Cristo, que está na igreja, marcou a sua vida, marcou a sua caminhada. Hoje nós recebemos também a fraternidade e palavras de tantas pessoas, de tantas religiões diferentes, tantos cristãos de diversas denominações, tantas pessoas que estão unidas à Igreja Católica, que entregou ao Pai esse filho querido, o Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio, e que desgastou sua vida no serviço do Reino de Deus. E que nós, meus irmãos e irmãs, aqui do Rio de Janeiro, tivemos o privilégio de poder receber na sua primeira viagem internacional, e que marcou a nossa vida nessa semana que passou aqui, onde celebrou nessa catedral, né, e tantas outras idas e vindas por essa cidade durante uma semana. Vimos esse grande dom, essa grande graça, e eu que tive a oportunidade de estar muito próximo dele, sentado à mesa com ele, no café da manhã, no almoço, no jantar, junto com ele também no Papa Móvel, também no helicóptero que nos transportava aqui e acolá. Sei do seu coração aberto a partilhar as preocupações dele, de poder realmente ser aqui cada vez mais. Temos uma igreja em saída, e que tenha também o povo, você possa sentir também a confiança na igreja e nos seus pastores, que têm o cheiro de ovelhas, né? Que ficou bem famoso esse texto do Papa Francisco. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, sabemos que agora que os seus olhos se fecham para esse mundo, abrem para a eternidade, a sua voz continua falando através dos seus escritos, dos seus textos, das suas gravações,
chamando a atenção da humanidade para tantos aspectos pelos quais ele lutou, viveu e entregou a sua própria vida. Ao mesmo tempo, nós cremos, meus irmãos e irmãs, que estamos na plena semana da oitava de Páscoa. O Cristo ressuscitado dá sentido à nossa vida, como deu também sentido à vida dele. E por isso mesmo, sabemos que do céu ele reza por todos nós. E de maneira especial pelo Rio de Janeiro. Cada vez que nós íamos a Roma para alguns encontros, ou de consistório, ou de dicastérios, e tínhamos audiência com o Santo Padre, sempre lembrava do Rio e sempre mandava uma bênção especial para todo o povo do Rio de Janeiro. Recordou e ficou marcado também no seu coração essa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, pela qual ele rezava sempre, mandava bênçãos. E nós pedimos agora a Deus, né, que ele sendo recebido na eternidade, continue pedindo a Deus por todos nós, por essa cidade, que tanto necessita de paz, de fraternidade, de justiça, de uma cidade mais tranquila, e nós sabemos quanto que faz falta, justamente uma cidade mais justa e mais equilibrada, né, onde nós possamos conviver em paz uns com os outros, e temos a dignidade da vida para as pessoas, onde todos possam conviver de tal maneira que sejam respeitadas as vidas e as várias situações. Pedimos, portanto, essa intercessão para que ele reze por nós, diante de Deus, e peço para a cidade que ele conheceu muito bem, conheceu os vários locais da cidade, também as situações difíceis dessa cidade, que ele conheceu visitando e conversando com as pessoas, e que nós, ao entregarmos sua vida ao Pai, pensamos que ele também leve a nosso coração e a nossa cidade no seu coração, para que possa o Pai de todas as misericórdias também olhar para essa nossa cidade e continuarmos com o mesmo clima que ele trouxe durante a Jornada Mundial da Juventude, em que diminuíram os assaltos, em que não houve tanta violência, os jovens respeitaram todos os meios de transporte, em que houve uma semana bem-aventurada aqui no Rio de Janeiro, com essa presença do Santo Padre. E vivíamos na época um problema muito sério, de várias manifestações, várias contestações, mas a presença do Papa Francisco transformou tudo isso, até mesmo a chegada dele, que quando foram por um caminho errado e caíram no meio do trânsito, nada demais aconteceu, não sei o acolhimento e o abraço daquele que veio justamente para trazer essa esperança ao mundo. E que nesse ano do jubileu, ano da esperança que nós vivemos, que ele quis me chamar, né, que nós somos peregrinos de esperança, nós possamos continuar tendo o nosso intercessor no céu, sabendo agradecer a vida que ele levou, continuarmos nós como peregrinos da esperança. Que ele repouse em paz, reze por nós e que nós continuemos anunciando Jesus Cristo, nossa esperança.